4 por 100. Sem mais delongas, João capítulo 21, quando achar, diga amém. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, subiram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Porém os discípulos não o reconheceram. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, vendo que era o Senhor, vestiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra. Diga forte: não estavam distantes da terra. Versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e havia peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E você diz amém? Se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, e eu vou dar, o tema seria manifestação, transformação e restauração. Vamos juntos? 1, 2, 3. Manifestação, transformação e restauração. Quem pode dar pelo menos 3 glórias para Jesus esta noite, por esta palavra? Tome seu assento, redobre a sua atenção, me empreste por alguns minutos o seu coração. O sol já havia se posto, o dia já havia terminado, a noite iniciara, já estava escuro, e os discípulos de Jesus não caminhavam na luz, quando Pedro disse por conta própria: vou pescar. Voltar à pescaria, a essa altura, era voltar à vida antiga. Voltar à pescaria era voltar às velhas práticas. Voltar à pescaria era largar a cruz. Voltar à pescaria aqui era deixar de vez a chamada, o ministério. Era abrir mão da promessa de tornar-se um pescador de homens e voltar a ser um mero pescador de peixes. Voltar à pescaria era voltar a ser quem ele era, depois de se tornar quem Jesus o fez ser. Voltar à pescaria era sobretudo um erro, um equívoco, visto que não havia nenhuma ordem de Jesus nesse sentido, muito pelo contrário. O que ocorre é que Pedro está triste,
Pedro está angustiado. O discípulo está decepcionado consigo mesmo. E o que ele mais queria era pescar. Pescar para se acalmar. Pescar para espairecer. Pescar para tentarem esquecer esse negócio de chamada, esse negócio de ministério. Tudo que Pedro queria era ficar sozinho para tentar esquecer um mestre que ele havia negado 3 vezes. Mas a influência de Pedro era grande. E o texto diz que outros 6 discípulos disseram: nós também vamos contigo. O problema de ser influente é que quando você toma uma decisão equivocada, você acaba levando também outras pessoas ao erro. E o texto diz que Pedro disse: vou pescar. A primeira pesca, Jesus disse para Pedro: vai pescar. Agora, é o próprio Pedro que diz: vou pescar. Há uma diferença quando Jesus diz: vai pescar, e quando você mesmo diz: vou pescar. Qual é a diferença? É que Deus não tem compromisso com pesca que Ele não mandou fazer. Outros 6 discípulos disseram: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. O Pedro das redes cheias de 3 anos e meio atrás, em Lucas 5, já havia se esquecido do que Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Pescaram uma noite inteira e nada conquistaram com seus próprios esforços, mas, e eu gosto desta palavrinha mas, porque o mas muda qualquer história. Se não percebam, o choro dura uma noite, mas o justo cai 7 vezes, mas muitas são as aflições do justo, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas passarão os céus, passarão a terra, mas o salário do pecado é a morte. Mas quem crê que Deus tem o mais para a sua vida nesta madrugada? Pescaram a noite inteira e não conquistaram nada, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Estava Jesus na praia, é a manifestação. Porém os discípulos não o reconheceram. Observe que até aqui tudo é negativo. Não tinham ordem para pescar, não pegaram nada e não reconheceram Jesus. Porque quando estamos fora da direção, nada é positivo, tudo é negativo. Os discípulos não reconheceram que era Ele. Por quê? Porque nós temos dificuldades de reconhecer Jesus quando Ele se manifesta em dias comuns, em lugares comuns, enquanto estamos fazendo coisas comuns. A primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ressurreto, foi numa casa. Todo mundo o reconheceu. A segunda vez foi no monte. Todo mundo o reconheceu. Mas quando ele apareceu na praia, ninguém o reconheceu. Nós não temos dificuldade de reconhecer Jesus na igreja. Nós não temos dificuldades de reconhecer Jesus no monte. Quem é que não sente Jesus no monte? Quem é que não reconhece quando Jesus se manifesta no monte? Mas nós temos dificuldade de reconhecer Jesus quando Ele se manifesta no trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito,
no volante do carro. Mas o mesmo Jesus que se manifesta no monte, o mesmo Jesus que se manifesta na igreja, é o mesmo Jesus que se manifesta em dias comuns, lugares comuns, enquanto estamos fazendo coisas comuns, porque o Deus do extraordinário também é o Deus da simplicidade. Os discípulos não reconheceram, mas João desconfiou. E da praia, eu disse da onde? Da praia, Jesus grita para os discípulos que estão num barquinho a 100 metros da areia. Quantos metros? 100. Tendes alguma coisa para comer? Em outra versão, tem algo para comer com pão? E eu gosto mesmo do original, que diz: não pegaram nada, não é mesmo? Porque Jesus conhece os nossos fracassos, Ele conhece as nossas frustrações. E por que Ele pergunta? Porque Ele quer ouvir de você. Nós nunca estaremos aptos a viver uma pesca maravilhosa sem que antes reconheçamos que nós não pegamos nada. Jamais viveremos um milagre em nossa vida sem que antes reconheçamos que a nossa rede está vazia. Não pegaram nada, não é mesmo? Resposta: não. Aí Jesus diz: então lança a rede do lado direito e achareis. Eles assim o fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. 3 observações. Primeiro, Jesus está na praia, os discípulos estão no barco, a 100 metros da areia. Lembra da primeira pesca? Na primeira pesca, Jesus mandou ir para o profundo. Na primeira pesca, Jesus disse: quer peixe? Sai do raso. Quer peixe? Vai para o meio. Quer peixe? Vai para as águas profundas. Mas aqui, eles estão no raso. E Jesus diz: lança a rede. Ô Jesus, o senhor não vai mandar a gente ir para o meio? Não, lança aí mesmo. O senhor não vai mandar a gente ir para o mar alto? Não, lança aí mesmo. Senhor, o senhor não vai mandar a gente ir para o profundo? Não, lança aí mesmo. Quando a gente prega a primeira pesca, a gente prega assim: quer peixe? Vai para o profundo. Quer peixe? Sai do raso. Quer milagre? Vai para o mar alto. Mas quando a gente prega a segunda, a gente descobre que o mesmo Deus que faz no profundo é o mesmo Deus que faz no raso. Porque eu estou pregando para alguém aqui que está no profundo, mas eu estou pregando para alguém aqui que está no raso. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o Deus do profundo também é o Deus do raso. Tem gente que está no profundo, 30 anos de crente, profundo, 20 anos de ministério, profundo, 10 anos de ministério, profundo. Mas eu estou pregando para alguém aqui que está no raso, 1 mês de crente, 1 ano de fé, 6 meses de ministério. Aí Deus me trouxe aqui para te dizer: lança aí mesmo. Lança aí mesmo, porque eu sou Deus do profundo, mas também sou Deus do raso. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Não importa se você está no raso ou no profundo, o importante é que Jesus está na praia. Dê um toque no seu vizinho do seu lado, vê se ele está acordado ou se ele está dormindo. Aqui ninguém dorme, é vigília pentecostal.
E diga assim: não importa. Diga: não importa se você está no raso ou no profundo. O segredo é que Jesus está na praia. E se Jesus está na praia, tem peixe no raso e tem peixe no profundo. Segunda observação: lança a rede do lado direito. Fizeram, e a rede veio cheia de peixes. O que mudou? Mudou o barco? Mudou o remo? Mudou a rede? Mudou o mar? Mudou os homens? O que mudou? O lado. Eles estavam lançando assim. Jesus disse: lança assim. Tem gente que quer mudar o barco. Tem gente que quer mudar a igreja. Tem gente que quer mudar a rede. E Deus está dizendo: não precisa mudar o barco, nem a rede, nem o mar. Quem tem que mudar é você. Não adianta mudar o barco se não mudar a tua posição. Não adianta mudar o lugar se não mudar a tua posição. Quem tem que mudar não é o mar, não é o barco. Quem tem que mudar é você. E o milagre vai acontecer. Terceira observação: e só vai dar glória quem está ligado. Porque agora é linguagem corporal. Eles estavam lançando assim, ó, do lado esquerdo do barco. Tudo errado. Fracasso total. Insucesso. Frustração. Decepção. Aí Jesus diz: lança do lado direito. Não precisou andar muito. Eu vou repetir a mensagem corporal. Desse lado, fracasso. Desse lado, rede vazia. Desse lado, insucesso. Alguém já entendeu? Lança do outro lado. 1, 2, 3, 4. Não entendi? Então eu vou ter que liberar a distância entre o fracasso e o sucesso. A derrota e a vitória está na largura do barco. Pega na mão de alguém que está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, e diz: a distância entre o fracasso e o sucesso é a largura do barco. Diga: você está mais perto do que você pensa, está mais perto do que imagina. Deus me trouxe aqui para te dizer: atravessa o barco, porque a vitória está do outro lado. Pastor, o meu barco é simples. Pastor, meu barco é pequeno. Pastor, meu barco é estreito. Quanto mais pequeno é o teu barco, mais perto está a tua vitória. Atravessa o barco. Deixa eu ver quem vai atravessar o barco. Levante a mão só quem vai atravessar o barco.
Eu não vou ficar parado do lado do fracasso. Eu vou atravessar o barco. Eu não vou ficar parado do lado, não. Eu vou atravessar o barco. Só quem vai atravessar o barco, jubile. Eu não sei se foi 1 metro, se foi 2, se foi 2,5. O que eu sei é que a distância entre o fracasso e o sucesso estava só na largura do barco. Diga para alguém: você está a poucos passos do sucesso. Você está a poucos passos da vitória. Você só precisa atravessar o barco. Sai do lado do não e vem para o lado do sim. Sai do lado do fracasso e vem para o lado do sucesso. Sai do lado do silêncio e vem para o lado da adoração. Atravessa o barco. Muitas pessoas acham que estão tão longe do sucesso, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você está tão perto. A distância é só a largura do teu barco. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada, mas com Jesus, o que não conseguiram a noite inteira, com Jesus conseguiram em 5 minutos. E o texto diz: já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de... O texto está dizendo no verso 6 que 7 homens, quantos homens? Não tem força suficiente para puxar a rede. Por quê? Porque era grande a quantidade de peixes. Eu estava estudando esse texto e eu liguei para um pescador profissional, pastor Eduardo, e perguntei: quanto pesa um peixe grande? Porque o texto diz que eram 153 peixes. Quanto pesa um peixe grande? Ele disse: depende do mar. Eu disse: quanto pesa um peixe grande no mar da Galileia? Ele disse: o mar da Galileia é um lago de água doce. O maior peixe que tem lá é a tilápia. Uma tilápia grande pesa entre 6 e 7 quilos. Aí eu fiz as contas. 153 vezes 7. Essa rede aqui não está pesando menos que 1 tonelada. Tanto é verdade que o verso 6 diz que os homens, e eram 7, guarde isso, não conseguiram puxar a rede. Por quê? Porque ele tinha 1 tonelada de peixe. É nesse momento que os 7 estão tentando puxar a rede, que João olha para o homem na praia. Olha para a rede. Olha para o homem na praia. Olha para o peixe. Olha para o homem na praia. Olha para a rede. Olha para Pedro e diz: Pedro, já sei quem é ele.
já sei quem é ele. Como assim, João? Isso não está te lembrando nada? Como assim, João? Pescamos a noite toda, não pegamos nada. De repente aparece um homem na praia, manda a gente lançar a rede, e a rede vem cheia. Já sei quem é ele. Como é que você sabe que é ele? 2 motivos. Quantos motivos? 2. Primeiro, porque ele fez de novo. Ele fez de novo. Sabe aquele milagre de 3 anos e meio atrás? Sei, pois é, ele fez de novo. Sabe aquela obra que foi tão grande que alguém olhou para a gente e disse: uma pesca dessa nunca mais? Pois é, ele fez de novo. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que trouxe glória: sabe aquele milagre que ele fez na sua vida há alguns anos atrás? Ele vai fazer de novo. Sabe aquela porta que ele abriu para você há 10 anos? Ele vai abrir de novo. Sabe aquele milagre que ele fez e foi tão grande que você disse: um desse nunca mais? Pois é, ele vai fazer de novo. Quem crê que ele vai fazer de novo? João, como é que você sabe que é ele? Segundo motivo, eu sei que é ele. Por quê? Porque só ele. Só ele. Só ele. E mais ninguém. Só ele. Só ele o que, João? Transforma uma noite de fracasso em uma manhã de vitória. Só ele. Quem crê que é noite de manifestação, levante a mão. Quem crê que é noite de transformação, segure a mão levantada. Por quê? Porque ele está transformando fracasso em vitória, derrota em triunfo, tristeza em alegria. Ele está dizendo: nesta manhã tem transformação. Só ele transforma. Só ele transforma. Noite de fracasso em manhã de vitória. Só ele. João olhou para Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. Pedro, quando ouviu que era o Senhor, não falou nada. Ele fez. Ele agiu. Ele soltou a rede, se vestiu, pulou nas águas e foi ter com Jesus. E João? João não. E Pedro? Pedro foi. Por quê? Porque João é o que pensa. Quem reconheceu? João. Quem pensou? João. Quem fez a associação da rede, peixe e Jesus? João. Então João é o que pensa, Pedro é o que age. Porque todo culto tem 2 tipos de crente: o que pensa e o que age. Eu vou repetir isso aqui, alguém está entendendo? Quando Jesus se manifesta na praia, tem 2 tipos de crente: o que pensa e o que age.
Quando ele se manifesta na igreja, na palavra, no louvor, tem dois tipos de crente aí: o que pensa e o que age. João é o que pensa, bem pensado. João é o que pensa, forte essa palavra. João é o que pensa, essa eu vou até anotar. João é o que pensa, vou aplicar isso na minha vida segunda-feira. Agora Pedro é o que age. Pedro é o que age. Aí no culto, o João está pensando e o Pedro está agindo. João está pensando e o Pedro está pulando nas águas. João está pensando e o Pedro está nadando. Ei, você veio aqui para pensar ou para agir? Para pensar ou para agir? Acotovele o seu vizinho e diz: quem é você no culto? Não, incomoda ele, diga assim: quem é você no culto? Você é o que pensa ou você é o que age? Você é o que pensa ou você é o que age? Diga: você é o que anota ou você é o que pula? Quem é você no culto? Quem é você no culto? Agora pegue na mão dele. Eu já vou aplicar a palavra. Dá uma balançada e diz: desculpa se às vezes eu grito no teu ouvido. Desculpa se até o final da vigília eu pisar no teu pé. Diga: desculpa se eu atrapalhar seus pensamentos. É que quando a palavra chega, eu acho. Quando Jesus chega, eu acho. Urabai. Eu não sou contra você que pensa, eu também penso. Eu não sou contra você que anota, eu também anoto. Eu não sou contra você que diz: essa eu vou aplicar segunda-feira, eu também faço. Mas quando ele chega, eu não consigo ficar parado. Eu pulo, eu marcho, eu nado, eu levanto. Deixa João pensar. Mas se você é Pedro, reage. Reage, 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 reage. Tem um aqui que age, tem um ali que age, tem um aqui que age, ali no meio alguém age. Desse lado aqui alguém está agindo. Deixa eu ver se lá atrás tem. Reage. Berebai. Berecalamanchorebai. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Eu não sou contra quem não pula. Você é um João. Eu não sou contra quem não se descabela, não desce do salto, não borra a maquiagem. Você é um João. Eu não sou contra quem não pula, quem não nada, quem não se molha todo diante da presença dele. Você é um João. O problema é que tem gente que lá fora pulava, no carnaval pulava, no sambódromo pulava, no Maracanã pulava, aí vem pra vigília, quer ficar parado. Se o diabo usava o teu corpo, deixa Jesus usar também.
Se não for para sair molhado, é melhor nem vir para a vigília. Se veio, é para mergulhar. Ouvindo que era o Senhor, se vestiu, pulou nas águas e foi ter com Jesus. Ele fez o que, pastor? Quando viu que era Jesus, pulou nas águas e foi ter com Jesus. Pastor Bruno, e por que isso é interessante? Porque na primeira pesca ele fez ao contrário. Na primeira pesca, quando ele viu a rede cheia e viu Jesus, ele disse: afasta-te de mim, porque sou pecador. Mas agora ele não se afasta, agora ele se aproxima. Na primeira pesca ele se afastou, mas na segunda pesca ele se achegou. Porque na primeira ele se afastou, porque não conhecia o amor de Jesus, não conhecia o colo de Jesus, não sabia o cheiro de Jesus, não havia se relacionado com Jesus, se afastou. Mas na segunda, ele tem 3 anos e meio de relacionamento, 3 anos e meio de abraço, de cheiro, de colo, de peito, de braço, de afago. E então aquele Pedro que havia se afastado, largado chamada, largado o ministério, largado apostolado, para voltar a ser o que ele era, quando o milagre se repete, agora ele não se afasta, agora ele se aproxima. Por quê? Porque quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. Clamar pela glória, a glória de Deus. Ele diz: eu conheço esse abraço, eu vou voltar para ele. Eu conheço esse colo, eu vou voltar para ele. Na primeira pesca se afasta, mas na segunda é atraído. Vou repetir: na primeira pesca se afasta, mas na segunda é atraído. Como quem diz: tentei me esconder com medo de, mas tua glória me atraiu, tua presença. Não adianta tentar se esconder, Pedro. Volta para ele. Se aproxima de novo, Pedro. Agora ele não se afasta. Tua presença me atraiu. É que a Sarça pega o fogo, não se consumiu. e a voz. Que um dia
Olhe para cá. Na primeira pesca, se afasta. Mas na segunda, se achega. Mas olhe para cá. Ele largou a rede, se vestiu, pulou nas águas e foi ter com Jesus, deixando 6 puxando a rede cheia de peixe. Pedro é pescador. E se tem uma coisa que pescador gosta é de peixe, ainda mais se o peixe for grande. Mas quando ele viu Jesus, olhou para o peixe, olhou para Jesus, olhou para a rede, olhou para Jesus, olhou para o barco, olhou para Jesus e disse: quer saber de uma coisa? Pode ficar com a rede, pode ficar com o peixe, pode até ficar com o barco. O que eu quero mesmo é Jesus, porque Jesus é melhor que rede, Jesus é melhor que barco, Jesus é melhor que peixe. Quem está entendendo essa palavra, larga tudo e vem para os braços dele. Pedro havia trocado Jesus pela rede, Jesus pelo peixe, Jesus pelo barco. Mas agora ele troca a rede por Jesus, o peixe por Jesus e o barco por Jesus. Aí o mais interessante vem agora. Quando ele chega na praia, ele viu brasas, pão e peixe. Ele largou o que por causa de Jesus? Peixe. E o que tem na brasa de Jesus? Quando Pedro chega na praia, a cabeça dele entra em parafuso. Por quê? Ele largou o peixe para ficar com Jesus. Mas agora ele tem Jesus e tem o peixe. Tem o peixe e tem Jesus. Tem Jesus e tem o peixe. Antes ele só tinha o peixe. Agora tem Jesus e tem o peixe. E o peixe que ele tinha estava cru. O de Jesus já está assado. Jesus está dizendo esta madrugada: Pedro, não existe nada lá fora que eu não tenha melhor para te dar aqui dentro. Vou repetir para ver se você aumenta glória. Não tem nada lá fora que Jesus não tenha melhor para te dar aqui dentro. Lá fora só tem o carro, aqui tem Jesus e tem o carro. Lá fora só tem a casa, aqui tem Jesus e tem a casa. Lá fora só tem o ouro e a prata, aqui tem Jesus, tem o ouro e tem a prata. Dá um toque no teu vizinho, é vigília. Dá um toque no teu vizinho, é vigília. E diz: o que foi que você largou lá fora? Diga, diga, diga. O que foi que você largou lá fora? O que foi que você abriu mão? O que foi que você deixou? Dinheiro, casa, emprego,
amizades, o que foi que você deixou. Assim te diz Deus, nesta vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. É o que Deus tem para te dar. Eita, meu Deus. Quem está sentindo uma graça que eu estou sentindo aqui, levante a mão. Abra a boca e dê um bravo de glória a Deus. Abra a boca e dê um bravo de glória a Deus. Não tem carnaval lá fora, não tem balada lá fora que seja melhor do que a presença dele aqui dentro. Não tem. Obrigado, pastor Bruno. Meu Deus. Tem Jesus e tem o peixe. O peixe de Pedro ainda estava vivo. O de Jesus já estava até assado. Quanto tempo demora para comer um peixe da rede para o prato? Até puxar a rede, esperar ele morrer afogado, lavar para tirar o mau cheiro, limpar para tirar as escamas, abrir para tirar as vísceras. Está limpo o peixe? Tá. Agora tem que acender a fogueira. E acender fogueira às vezes demora. Porque tem gente que é tão ruim de churrasco que bota fogo na casa, mas não acende a churrasqueira. Até esperar ficar só a brasa. Porque fogo assa por fora, mas brasa assa por dentro. Até assar o peixe, pode botar aí 5, 6, 7, 8, 9 horas. Jesus está dizendo: o meu já está pronto. Aí Deus está dizendo para alguém assim nessa madrugada: aquilo que você pensou que ainda iria demorar para acontecer, Jesus está dizendo: já está pronto. Eu desafio você a procurar 3 pessoas e dizer: teu milagre já está pronto. Diga: teu milagre já está pronto. Teu milagre já está pronto. Tua resposta já está pronta. Quem está entendendo essa palavra? Deus não vai preparar, Ele já preparou. Não vai abrir, Ele já abriu. Agora Pedro, vai lá e traga-me alguns peixes que apanhastes. Aí o verso 11 é tremendo. O verso 11. Quando eu li o verso 11, minha carne tremeu. Por quê? Porque o 11 diz assim, ó: e Pedro entrou no barco e puxou a rede. No verso 6, 7 homens não têm força para puxar a rede, porque a rede está pesando uma. Mas no 11, Pedro sobe no barco e puxa a rede
sozinho. O que 7 juntos não fizeram no 6, Pedro fez sozinho no 11. Depois de uma noite inteira de fracasso, o que restou para Pedro foi uma manhã de fraqueza, de frustração, de decepção. Mas Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, eu sei que você está cansado, eu sei que você está frustrado, mas nesta manhã eu renovo as suas forças. Mais do que isso, Pedro, renovar não é suficiente, eu aumento as suas forças. E Deus deu a Pedro uma força tão grande que ele puxou 1 tonelada de peixe sozinho. Pastor Bruno, Pastor Eduardo, nesta vigília Deus vai dar tanta força para crente aqui, que o crente mais fraco desta vigília vai fazer sozinho o que 7 juntos não conseguem fazer. Se prepara para produzir por 7. Se prepara para multiplicar por 7. Porque nesta madrugada Deus está aumentando as suas forças. Recebe força. Ele puxa a rede. E o texto diz que na rede tinha 153 grandes. Olha que coisa linda. Em face deste milagre, eles contaram os peixes. Porque tem gente que não conta os peixes. Mas Jesus está dizendo: conta os peixes. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Eu agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 120, 130. Deus me trouxe aqui para te dizer: comece a contar os peixes. Quantos mais peixes você conta, mais grato você é. E o texto diz que, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Na primeira pesca, a rede rompeu. Se rompeu, perdeu o peixe. Mas na segunda, a rede não se rompeu. Tem gente, vai doer só um pouquinho assim agora. Tem gente que não pode fazer uma pescazinha, porque em comparação da primeira para a segunda, a primeira foi uma pescazinha. Em comparação com a segunda, que os peixes eram. Tem gente que não pode pescar umas piabinhas, que a rede já rasga. Como assim, pastor? Tem gente que não está preparado para o sucesso. Tem gente que não está preparado para receber a bênção.
Aí vem aquela frase: Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você para a bênção, que é para quando a bênção vir, a sua rede não se romper. Tem gente que qualquer coisinha a rede se rompe, qualquer elogiozinho a rede dele já se rompe, qualquer oportunidadezinha a rede dele já se rompe. Deus vai te dar uma rede forte, Deus vai te dar uma rede forte, e não importa o peso da bênção, a sua rede não vai rasgar. Pedro foi pescar para esquecer Jesus. Foi pescar para esquecer quem? Quem? Mas foi para o lugar errado. Missionária Sheila, como que esquece Jesus no mar da Galileia? Tudo ali lembrava Jesus. Quando ele viu a rede cheia, lembrou da pesca maravilhosa. Quando ele viu os peixes, lembrou da moeda na boca do peixe. Quando ele viu as ondas, lembrou de quando Jesus acalmou a tempestade. Quando pulou nas águas, lembrou que quando estava no propósito não precisava nadar, ele andava, era sobre as águas mesmo. Quando chegou na praia e viu o pão e o peixe e o pão, lembrou da multiplicação de pães e peixes. Porque carro de obreiro não tem marcha ré. Ser obreiro é comandar de bicicleta. Não dá para ir para trás, e se parar cai, é só para frente. Tentou parar, não conseguiu. Tentou esquecer, tudo ali lembrava chamada, ministério. Pedro não desviou de Jesus. Pedro desviou da chamada, do apostolado, do propósito. Mas Jesus foi atrás dele. Quando ele viu a fogueira, se lembrou da sua negação. Vou repetir isso aqui. Quando ele viu o pão e o peixe, lembrou da multiplicação de pães e peixes. Mas quando ele viu a fogueira, se lembrou da sua negação. Porque foi numa fogueira que há uma semana atrás ele negou Jesus 3 vezes. A diferença entre a fogueira do pátio da casa de Caifás e a fogueira da praia é que a fogueira do pátio da casa de Caifás é a fogueira da traição, mas a fogueira da praia é a fogueira da confissão. Porque Jesus ainda transforma negação em confissão. O fogo da casa de Caifás é o fogo da traição, mas o fogo da praia é o fogo do amor. No fogo do pátio da casa de Caifás, ele traiu, mas no fogo da praia ele foi atraído. Jesus marcou esta madrugada para acender uma fogueira na vida de alguém. E Ele vai transformar o fogo da traição no fogo do amor, da restauração, da confissão. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um bravo de glória a Deus. Jesus transforma, e Ele vai transformar agora negação em confissão. Redobre a atenção e prepara para dar um glória. Quando Pedro viu a fogueira, lembrou que havia negado Jesus quantas vezes? Quantas vezes?
Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, senta aqui. Quando Pedro senta, ele pensa: agora que vem a disciplina, agora que vem a exclusão, agora ele toma minha credencial de vez. Mas Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, come pão, Pedro. Mas eu traí, come pão. Mas eu neguei, come pão. Mas foi 3 vezes, come peixe. Porque alimento vem antes de tratamento. Eu vou repetir isso aqui. Alimento vem antes de tratamento. Primeiro ele te alimenta, depois ele te trata. Come pão, Pedro. Come peixe. Quando Pedro pega o pão e o peixe, aí ele muda, diz: pensei que ia ser disciplinado, pensei que ia ser excluído, excomungado. Ele está me dando pão e peixe. O mestre vai fazer vista grossa. O mestre vai fingir que não viu a minha negação, vai deixar para lá. Mas o texto diz no verso 15: depois de terem comido, depois de terem comido, porque primeiro ele te abençoa. Mas eu estou errado, mas eu te abençoo, e a minha bênção te constrange. Aí o Senhor deixa para lá? Não, agora ele vai tratar. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para dar glória. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles relatam a tripla negação de Pedro. Sim ou não? Sim. Mateus diz que Pedro negou 3 vezes. Aí acabou o evangelho. Aí vem Marcos, diz que Pedro negou 3 vezes. Acabou o evangelho. Aí vem Lucas, diz que Pedro negou 3 vezes e acabou o seu evangelho. Aí vem João, no 4º e último evangelho, e também diz que Pedro negou 3 vezes. Se você ler o capítulo 20 de João, os últimos 2 versículos, João encerra o livro. Ele encerra. Ele diz: esses foram os milagres que Jesus fez, fora os que não foram relatados. Então ele encerra o evangelho no capítulo 20, último versículo, com Pedro perdendo de 3-0. Mas no 21 ele diz: espera aí, esqueci de uma história. Só 3 entenderam. Se tivesse só o evangelho de Mateus, Pedro estaria conhecido hoje como o que negou 3 vezes. Alguém entendeu? Se tivesse só Mateus e Marcos, Pedro estaria conhecido como o que negou 3 vezes. Se tivesse só Mateus, Marcos e Lucas, eu estaria pregando aqui hoje sobre o Pedro que negou 3 vezes. Se tivesse só Mateus, Marcos, Lucas e João, até o capítulo 20, Pedro é o que negou 3 vezes. Mas o capítulo 21 é os acréscimos. Evangelho de Mateus, 3-0 para a traição. Lá vem Marcos, 3-0 para a traição. Lá vem Lucas, 3-0 para a traição. Aí vem João até o 20, 3-0 para a traição. No 21, no último capítulo do último evangelho, nos acréscimos dos acréscimos,
Jesus entra em campo. Vou repetir isso aqui. Nos acréscimos dos acréscimos, Jesus entra em campo. Quanto é que está o jogo? 3-0 para a traição. Quanto é que está o jogo? 3-0 para o pecado. Quanto é que está o jogo? 3-0 para a negação. Aí Jesus entra em campo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. 3-1. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. 3-2. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Empatou. 3-3. Então segue-me. 4-3. Virou o jogo. Virou o jogo. Virou o jogo. Por que, pastor? Porque quem joga no time de Jesus não perde, não empata. Quem joga no time de Jesus só ganha. Levante a mão direita, dê um toque em alguém e diga: Jesus está virando o jogo hoje. Diga: Jesus está virando o jogo hoje. Jesus está mudando a sua história. Ele está transformando negação em confissão. Fica de pé. Sua história não termina com derrota. Sua história termina com vitória. Jesus entrou. Jesus se manifesta. Jesus transforma. E Jesus restaura. O fogo da traição foi transformado no fogo do amor. Segue-me. Como quem diz: você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Você abriu mão de mim, mas eu não abri mão de você. Segue-me. Eu não sei quanto é que está o jogo. Eu não sei de quanto você está perdendo. Mas eu vim dizer nesta madrugada: Jesus vai virar esse jogo. Vai virar essa história. Na tua vida, diz o Senhor na minha boca, não tem derrota e não tem empate, só tem vitória. Vitória, 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 vitória. Levante as suas mãos aos céus. Quem crê que é madrugada de vitória, quem crê que é madrugada de transformação, quem crê que é madrugada de restaurar.